Bom, sem mais delongas, para começar bem essa nossa sexta-feira, para ser um dia de muito sucesso, muitas vendas, muita gestão no seu restaurante, no seu bar, na sua hamburgueria, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de planejamento. Acho que no segundo conteúdo que a gente compartilhou, a gente falou de ficha técnica. Se eu não me engano, naquele momento, naquele vídeo, eu falei com vocês uma frase que eu uso muito para mim, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, que é: quanto maior o planejamento, menor a execução, né? A gente precisa ter um P muito grande para ter um E muito pequeno. Mas por que isso acontece, né? Qual que é o conceito do planejamento? Qual que é a ideia de executar um planejamento? Quais são esses benefícios que a gente tem através do planejamento? Bom, o próprio nome, né, já é bem sugestivo, né? A gente planejar alguma ação, a gente planejar, independente do tamanho dessa ação, o conceito de planejar é a gente tentar antever ali fazer um exercício, né, mental, e tentar antever dentro daquela situação que a gente está disposto a viver, ou querendo viver, querendo implementar. A gente tentar antever todas os possíveis fatores internos e externos que vão influenciar até a gente sair do nosso ponto zero, que é quando a gente tem a ideia dessa execução, né, a ideia desse projeto, até a conclusão dele, até a conclusão desse ciclo, né, que a gente quer planejar. E a gente tem planejamento em todas as áreas da nossa vida. A gente faz planejamentos diariamente, incontáveis vezes. A gente se planeja para não perder o horário de uma reunião, a gente se planeja quando a gente vai fazer uma viagem, qual é a autonomia que o meu carro tem para fazer essa viagem, quanto eu tenho que colocar de gasolina para conseguir chegar no meu destino final. E isso é planejamento. Então a gente tem, durante o nosso dia, nossa rotina, nosso cotidiano, inúmeras situações onde a gente precisa executar um bom planejamento para a gente não ter problemas, para a gente não ter muita energia despendida na execução das ações de fato para tornar aquilo operacional. Pensa nesse exemplo da viagem. Se a gente não executa corretamente o planejamento, não faz uma manutenção preventiva, não verifica a calibragem dos nossos pneus, não verifica nível de água do reservatório ou a autonomia, gasolina, enfim, a gente não faz isso e começa uma viagem. A probabilidade de a gente ter um problema, ou do combustível acabar, ou de superaquecer o carro, enfim, qualquer outro problema, ela é muito maior do que se a gente, né, se programar e executar esse planejamento, cumprir essas etapas. A gente perde um tempo. Vamos falar bastante sobre essa ideia de perder tempo. A gente perde um tempo enquanto está ali fazendo todo esse planejamento, mas uma vez que ele é feito, as ações seguintes, né, que vão acontecer até a conclusão desse projeto, elas são muito mais brandas. A gente tem uma previsibilidade muito maior, a gente faz as coisas com muito mais tranquilidade, sabendo que todas as ações que a gente está tomando nesse caminho desse projeto, elas estão perfeitamente alinhadas com o planejamento que a gente fez lá no começo, no ponto zero, quando a gente idealizou esse projeto. Estando claro agora para todo mundo, né, qual que é o conceito de planejamento que a gente vai abordar, agora vamos transferir isso para o nosso mundo, né, para o mundo da gestão, para o mundo da operação gastronômica. E eu falo muito com vocês, né, a gente fala muito isso no PRI, falo isso muito com vocês aqui sobre a importância do plano de negócios. O plano de negócios, ele talvez seja um dos exemplos mais importantes, né? ou talvez seja o ponto mais importante para a gente falar quando a gente fala em planejamento, porque ele é o seu primeiro grande plano, né? Lembrando sempre que o plano de negócio, o seu plano de negócio do seu restaurante, ele é um organismo vivo, ele nunca vai ser estático, ou não deve ser. Se ele estiver estático, se você não estiver visitando o seu plano de negócio a cada 1, 2 meses, 3 meses, você pode ter certeza que alguma coisa está errada, porque o mercado vai mudando e a gente tem que ir se adaptando com o mercado. O planejamento, embora ele te dê uma linha guia, ele te dê um norte, né? Ele te mostra ali qual que é o seu horizonte, você precisa entender que a gente está num mundo totalmente dinâmico, que muda tudo o tempo todo. As tendências de consumo mudam, entra uma cerveja nova que você quer colocar no seu restaurante, o público passa a pedir um outro aperitivo porque viu no reality show as pessoas comendo um prato que você não tem, ali tem um apelo comercial muito forte.
Então ele é vivo. Todo tempo a gente tem que revisitar, todo tempo a gente tem que estar antenado e atento para tudo que acontece ao nosso redor, para sempre estar pensando alguma outra informação e alterando ali no nosso planejamento, para a gente se manter sempre com o máximo nível de competitividade, para ter um restaurante independente e um restaurante lucrativo, óbvio. Então, a ideia central é a gente focar no fato de que um planejamento bem feito, bem estruturado, vai fatalmente te render uma vida mais tranquila, menos corrida, com menos imprevistos. Agora, a ideia que eu queria passar para vocês também é o que é o planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Isso é muito importante para as nossas vidas profissionais, é muito importante para a gestão do seu restaurante, do seu bar, da sua hamburgueria. É muito importante a gente entender isso. A gente não tem uma definição clara, uma definição única sobre qual é o número de dias, meses ou anos que comporta cada uma dessas classificações, de curto, médio e longo prazo. Quando a gente pensa em mercado financeiro, por exemplo, o investimento de bolsa, o investimento de algum fundo de renda fixa. Quando a gente pensa em investimentos, em economia nesse aspecto, a gente tem um conceito um pouco mais sedimentado, né? Uma ideia um pouco mais aceita de que um curto prazo vai ter 2 anos, médio prazo 5, enfim, longo prazo passa disso. Só que na nossa realidade eu não gosto, na verdade, de engessar esse conceito, porque tudo é muito dinâmico. De repente o que é curto prazo para mim pode não ser curto prazo para você. E existem vários fatores que podem influenciar nessa percepção e na definição desse espaço de tempo para a gente poder fazer o nosso planejamento. Antes de mais nada, antes de falar sobre curto, médio e longo, como fazer, o que fazer, é muito importante que a gente, eu falo isso muito com vocês também, eu falo isso muito no PRI, a gente precisa ser honesto conosco. Quando a gente vai começar a fazer uma dieta, por exemplo, a gente vai começar a fazer uma nova atividade física, porque a gente quer ter mais saúde, a gente quer ter mais disposição, a gente quer perder peso, enfim, independente da causa. É muito importante que a gente tenha coerência, a palavra é essa, coerência. Que a gente tenha coerência na hora de determinar quais são as nossas metas e qual é o nosso horizonte de tempo para atingir aquelas metas. Não adianta a gente partir da inércia, sairmos do zero e de repente, poxa, em um mês eu quero perder 10 quilos, ou em um mês eu quero sair da realidade onde hoje eu não tenho um carro e quero comprar um carro de 150 mil reais à vista. Não é coerente. É possível? Provavelmente vai ser através de um meio que eu não aconselho muito, porque é um pouco difícil a gente imaginar como uma pessoa saudável consegue perder 10 quilos em um mês, ou uma pessoa que não tem nenhum dinheiro consegue comprar um carro de 150 mil também em um mês. Mas ainda assim é possível, só que não é saudável. Provavelmente você não vai estar executando isso de uma forma estruturada, e o grande vilão, na verdade, quando a gente comete esse erro de não ter coerência para determinar um deadline, né, um prazo saudável para que a gente consiga conquistar as nossas metas, montar ali o quebra-cabeça desse objetivo maior de forma sólida e de forma estruturada, é a frustração. Quando a gente coloca um deadline, um prazo no nosso planejamento que não condiz com a nossa realidade, a probabilidade de a gente se frustrar é muito maior. Quando a gente se frustra, existe um efeito cascata que a gente deixa inúmeras outras situações passarem ali debaixo do nosso nariz. A gente, enfim, tem uma efetividade muito menor no trabalho, a gente perde ali o ânimo, né? Perde aquele gás que a gente precisa ter quanto empreendedor para poder tocar o nosso negócio, tocar o nosso restaurante, para estar sempre atento às novidades e estar sempre motivando, né, os nossos colaboradores, atraindo os nossos clientes. Então, com muito cuidado, tenha coerência na hora de determinar esse prazo, o que é curto, o que é médio, o que é longo prazo, aí para sua operação e para sua realidade, para que você não incorra nesse erro que é fatal. Quando a gente se frustra, a gente perde produtividade em todos os níveis possíveis, não só na nossa vida profissional, não só no seu restaurante, mas na sua vida pessoal também, social. Então fica aqui um conselho para vocês: sejam honestos consigo mesmos. Então a gente não pode planejar uma situação mirabolante. Um exemplo prático que a gente vivencia
Eu já vivenciei isso e tenho pessoas, vejo gente perto de mim vivenciar isso, tenho contato com pessoas do PRI que vivenciam isso também, que é o seguinte, estamos numa situação ruim, nosso restaurante não está legal financeiramente, a gente está com um fluxo de caixa muito limitado, a gente está com uma autonomia de fluxo de caixa de 15, 20 dias, isso é gravíssimo, isso é muito complexo, né, da gente trabalhar dessa forma, operar assim todos os dias com a faca no pescoço, sabendo que se eu não vender hoje eu não pago os boletos de amanhã, mas essa é a realidade na qual eu me encontro hoje. Então o meu restaurante não está conseguindo se manter, não está conseguindo pagar as contas. Fazendo uma análise, estou no PRI, já fiz todo o primeiro módulo, já sei que tem um plano de negócio, já montei meu plano de negócios. Então, fazendo uma análise, eu já montei a minha estrutura de custos e identifiquei que aqui nos meus custos fixos eu estou com a folha mal dimensionada. A minha equipe hoje não condiz com a receita que eu estou produzindo, não condiz com a estrutura que eu tenho. Então, eu identifiquei ali uma oportunidade perdão, de redução de custo através de uma diminuição da minha folha. Um exemplo, ou através da redução de um aluguel, através de uma negociação, enfim. Você identificou que existe ali a oportunidade de reduzir seu custo fixo, o que fatalmente vai, no efeito dominó, ali, numa cascata, vai chegar na sua lucratividade e vai te ajudar a manter o seu negócio, porque vai exigir menos do seu fluxo de caixa. Beleza. Então, a minha ação foi tomada, que foi selecionar 2 ou 3 colaboradores dentro da minha equipe e fazer o desligamento. Bom, isso tem que estar no planejamento. E isso é um planejamento de curto prazo. Vamos entender o porquê. É uma ação que eu tomo muito mais perto do hoje do que do horizonte. Quando a gente fala horizonte, sempre pensa na sua meta do planejamento. É a última linha, é onde você vai chegar, é onde você quer chegar. No nosso caso, a gente quer chegar numa redução de custo para ter uma melhora de lucratividade. Nosso foco agora desse planejamento não é o aumento de receita para ter uma melhor lucratividade, e sim a redução de custo para ter uma melhor lucratividade. Então, quando eu penso na ação de desligar alguns colaboradores da minha equipe, isso é uma ação muito mais próxima do meu ponto de partida, até porque é uma das premissas que eu vou ter que cumprir dentro do meu estudo, da minha análise, para conseguir atingir o meu objetivo. Então ela está muito mais perto do início. Então é uma ação, é um planejamento de curto prazo que visa a redução de custo fixo do seu restaurante. Até aí, beleza? Simples de compreender, o conceito é basicamente esse. Se a ação está mais perto de você, curto prazo, quanto mais distante ela fica de você e mais próxima ela fica do seu objetivo final, aí a gente vai alterando essa ideia de curto para médio ou para longo prazo. Mas é muito importante quando a gente faz esse planejamento, continuando no exemplo do desligamento, o seguinte: olha, cheguei na conclusão que eu tenho que desligar esses colaboradores para reduzir meu custo fixo, mas aí eu tenho algumas possibilidades de que isso aconteça, né? Algumas formas de fazer isso. E eu preciso levantar isso, eu preciso detalhar isso no meu planejamento. E quando eu falo detalhar, não é a obrigatoriedade de você ter que ter uma planilha, de você ter que ter 5 cadernos, escrever isso, não. A gente ter as ações estruturadas. É muito bacana, eu sempre indico, eu sempre aconselho a gente ter sim uma planilhazinha para poder controlar isso, porque ajuda a gente a mensurar. A gestão, ela é basicamente controle. A gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não controla e a gente não consegue controlar aquilo que a gente não conhece. Então, o conhecimento é a base para a gente conseguir fazer uma gestão efetiva em todos os segmentos da nossa vida. Então, quando eu analiso as possibilidades que eu tenho para fazer esses desligamentos, eu tenho, por exemplo, vamos citar 2 aqui, tá? Que é o desligamento cumprindo o aviso prévio, né? Você alinha com o seu colaborador que ele vai trabalhar ali mais 21 dias ou mais 30 dias, descontando 2 horas de cada dia de trabalho dele, de acordo com a CLT, e no final desse período aí sim ele é desligado e vai receber o salário do mês que ele concluiu, mais os dias proporcionais desse mês em que ele cumpriu o aviso prévio, e fecha ali a conta, recebe a indenização dele, fundo de garantia e tudo mais, e aí esse colaborador efetivamente sai da sua empresa. Onde que entra a ideia da frustração? Onde que entra aí a ideia de termos muito cuidado com o nosso planejamento e sermos honestos e sermos coerentes com a determinação e definição dos nossos prazos para atingir nosso objetivo. Quando você pega lá no dia 10
de maio, por exemplo, estamos em maio, dia 10 de maio, você opta pelo desligamento através do cumprimento do aviso prévio. Então você sabe que você vai ter a folha do mês de maio, que vai vencer no início de junho, totalmente integral, né? Você vai pagar aquele colaborador normalmente, o custo que ele te gerou no mês anterior ele vai continuar gerando sem nenhuma alteração, e no mês seguinte você vai ter um outro desembolso, por mais que ele não saia, ele trabalhe parte do mês, mas não conclua aquele período, você vai pagar o proporcional, você vai pagar as taxas, enfim, os direitos trabalhistas aos quais ele tem direito no ato da rescisão. Então, só nesse cenário a gente já viu que a gente tomou a decisão lá no dia 10 de maio e a gente vai ter lá o dia 5, 6, 7 de junho com uma saída e provavelmente ainda dentro do mês de junho ou talvez bem próximo do mês de julho, bem no início, a gente vai ter outra saída. Então, depois que eu tomei a decisão, né, de fazer o desligamento para reduzir o meu custo fixo, o meu planejamento ele precisa conter a informação de que pelos próximos 60 dias ou pelos próximos 45 dias eu ainda terei alguns desembolsos relativos ao desligamento desse colaborador e isso vai ainda impactar no meu resultado, na minha lucratividade, no meu fluxo de caixa. Se eu entendo, se eu não tenho essa visão, se eu não faço corretamente o meu planejamento, eu não tenho essa visão e eu imagino que, eu desliguei e acabou, no mês que vem eu já não tenho essa conta, eu vou me frustrar, eu vou falhar na minha programação, eu vou falhar no meu planejamento de fluxo de caixa e eu vou me frustrar porque eu não vou atingir esses objetivos, eu não vou atingir essa meta. Então sejam coerentes e analisem de fato tudo o que engloba, né, todos os efeitos, todas as influências micro e macro que existem dentro desse projeto para que o planejamento aconteça de uma forma justa, né? Uma forma mais assertiva e você consiga atingir a sua meta. A ideia de planejar ela não é difícil. Na verdade, quando você cria o hábito, você consegue conquistar essa mania de fazer planejamento, você vai entender que é extremamente natural do processo. O que a gente precisa fazer é tornar isso um processo, né, de planejamento melhor estruturado. Entendermos o que são influências internas, o que são influências externas no nosso projeto, como elas interagem entre si. Assim como eu falo com vocês, sempre vejo o seu restaurante com as caixinhas abertas, com as gavetinhas abertas. O seu restaurante é lindo, maravilhoso, mas ele não depende só do cozinheiro, ele não depende só do gerente, ele não depende só da contabilidade, ele não depende só do marketing, não depende só do bar, não depende só do garçom, ele depende de tudo isso. Então são várias gavetas, cada gaveta dessa tem várias pastas, então a gente precisa ter essa visão completa também na hora de fazer o nosso planejamento, porque a gente precisa entender não só de onde eu estou saindo no início desse projeto e aonde eu quero chegar, qual que é a minha linha final lá, minha linha de chegada no fim desse projeto. Porque nesse percurso muitas coisas podem e vão acontecer. Algumas a gente tem como ter uma previsibilidade maior, que foi o exemplo do desligamento. Poxa, se eu vou desligar, eu sei que eu vou ter esses custos, a minha contabilidade vai me passar a data de rescisão, a minha contabilidade vai me passar o provisionamento do salário da próxima folha. Então, essa informação eu tenho. Isso não vai mudar. Matheus, pode mudar? Pode. Mas as mudanças, elas vão ser, num geral, benéficas financeiramente ao seu restaurante. O que pode mudar nesse cenário planejado, pautado em legislação, que a contabilidade te passou um cenário? Ou seja, tem todo um embasamento muito grande ali por trás daquela informação. Seu colaborador pode simplesmente não cumprir o aviso prévio. Embora ele tenha acordado com você, olha, Matheus, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou acontecer, estamos juntos aí até o final dessa experiência, muito obrigado pela oportunidade, só que ele não cumpre efetivamente. Independente do motivo, aí, enfim, são inúmeros motivos possíveis. Independente do motivo, o ponto é, o seu colaborador não cumpre e o que vai acontecer? Você pode ter uma lacuna em algum momento específico. Isso pode gerar, por exemplo, um custo extra porque você estava contando com aquele colaborador para um processo de readaptação da sua operação para poder não precisar mais daquela pessoa. Afinal de contas, você está fazendo uma redução no seu custo fixo. Então, você não está desligando uma pessoa porque é um mau profissional, e sim é uma redução de quadro. Mas, te pegou ali
com a calça na mão e, infelizmente, você precisou contratar uma outra pessoa, um freelance, ou enfim, em algum outro regime de contratação você precisou chamar alguém e isso vai impactar diretamente no seu fluxo de caixa. E isso tem que estar no seu planejamento, a gente tem que colocar ali uma caixinha chamada assim, ó, coisa para dar errado. A gente precisa analisar isso como um advogado do diabo mesmo, a gente precisa correr atrás disso, a gente precisa validar isso. Uma coisa que eu faço muito, sempre que eu tenho alguma ideia, que eu inicio algum projeto, que eu vou fazer um planejamento, eu monto a ideia, eu chamo algumas pessoas que trabalham comigo, converso com os meus sócios, converso com o meu gerente, converso com algum outro colaborador, converso com algum outro amigo que tem uma outra operação e falo, amigo, dá uma olhada aqui, cara, o que você acha que pode dar errado nesse projeto aqui? E isso é um exercício muito válido que eu indico muito para vocês em todas as alterações, todos os projetos que vocês iniciarem ou que vocês forem tocar na sua operação, no seu restaurante, porque isso, quando a gente tem uma visão de fora que aponta possíveis defeitos ou possíveis pontos de falha, a gente tem uma condição de enxergar coisas que a gente não enxergaria sozinho, porque a gente já está com a nossa mente formatada. Quando você entendeu que reduzir o custo era algo interessante para o planejamento de curto prazo, para melhorar o seu resultado, acabou assim, as possibilidades, a gente fecha muitas portas de informação quando a gente bate um martelo. Não estou dizendo que bater o martelo é errado, a gente tem realmente que pensar e executar as ações e ninguém melhor do que você, que é o dono da sua operação, para poder ter essa visão. Lembrando sempre, você é o principal ativo, então você é a mente por trás do seu restaurante ou do seu bar. Só que existem outras possibilidades, às vezes a gente não vê. Isso acontece muito também quando a gente pega ali o viés, né, pega a linha passional do amor, da paixão, quando a gente vai lançar um prato. Às vezes é um prato que não tem tanto apelo comercial, às vezes é um prato que está com CMV que não é nada interessante para o nosso restaurante, para o nosso fluxo. Só que a gente gosta, às vezes é um prato que tem afetividade, às vezes é um prato que a sua mãe, a sua esposa, enfim, o seu esposo disseram, poxa, eu sempre quis comer esse prato, por que não tem esse prato no restaurante? E a gente pega e faz, porque a gente tem esse vínculo afetivo com aquele lançamento, só que a gente esquece de fazer o planejamento. A gente precisa do planejamento para saber se aquilo é viável financeiramente, operacionalmente. Se a gente não tiver, fatalmente a gente vai ter algum problema ali na frente. Pode ser algum erro de execução, porque a cozinha não foi treinada corretamente para a execução daquilo, porque não estava no planejamento. Pode ser algum prejuízo. Quando a gente fala de um prato dentro de um cardápio completo, é um pouco improvável de acontecer, mas é possível sim que aconteça. Caso tenha um apelo comercial alto, um CMV ruim, é possível sim que aconteça. Vai que você começa a vender só esse prato, ou a cada 100 pratos que você vende, 50 são um prato que te dão a menor margem possível. Fatalmente você vai tomar prejuízo, você vai reduzir o seu ganho, a sua lucratividade, e a gente não quer isso. Então vamos desvincular essa ideia de passionalidade quando a gente for montar ali o projeto do nosso restaurante, o projeto da nossa operação, seja um cardápio sazonal, seja uma ampliação da sua casa, enfim, não importa. E sempre tente trazer opiniões de fora para analisar ali a ideia que você está tendo, a ideia desse projeto, porque vai ser sempre engrandecedor. Nem sempre a gente vai usar todas as informações, nem sempre tudo que foi dito ali vai ser aproveitado, mas é um exercício muito válido, porque muda o nosso ponto de visão. E tudo na vida é o ângulo, né, de onde você olha. Então, é muito interessante, é muito engrandecedor quando a gente abre para ter opiniões distintas das nossas, visões diferentes das nossas. Tem uma frase que eu acho muito boa, embora eu não lembre onde eu vi ou onde eu ouvi, mas certamente foi falando sobre gestão, foi em alguma palestra, algum tema voltado para a gestão, assim como o nosso aqui, que diz que se numa sala você expor uma ideia para 10 pessoas e as 10 concordarem com você, provavelmente 9 estão erradas. Então a gente precisa de confrontamento. Isso é aplicado no nosso mercado, isso é aplicado em todo o mercado. A concorrência ela é fundamental para a manutenção de uma economia saudável. Então a gente ter essas ideias que vão de encontro uma outra é extremamente saudável e benéfico para todas as pessoas que estão envolvidas nessa discussão, muito mais para você que
que está nesse processo de criar o seu planejamento, do seu projeto, e precisa ter o máximo de assertividade possível. Existem outros fatores no nosso planejamento, que são os fatores externos, né, ou macroambientais, fatores que não estão na nossa mão. Eu sempre falo muito para os meus colaboradores, para os meus amigos, o seguinte: quando estão com algum problema, de qualquer ordem, pessoal, financeiro, profissional, analise esses problemas da seguinte forma: o que está sob a minha gestão? O que eu tenho ação sobre para mudar essa realidade e ter um resultado diferente? Faça. Ataque exatamente ali, não olhe para trás e vai até você conseguir concluir o seu objetivo. E tire o peso dos seus ombros de mudar algo que você sabe que não pode ser mudado, que é o que não está sob a sua gestão. E é exatamente esse o ponto do macroambiente, do ambiente externo, né, das influências externas dentro da nossa operação, que a gente não tem como alterar essa realidade. Eu acho que o exemplo no dia que a gente está gravando, que a gente está fazendo essa live, perdão, que é o dia 14 de maio, mais gritante, chama-se pandemia. A minha operação ela foi planejada, por exemplo, com todo estudo de viabilidade financeira, estudo de viabilidade técnica, estudo de viabilidade comercial, ou seja, foi um planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo, porque ali a gente traçou um horizonte de fluxo de caixa pelos primeiros 5 anos da empresa. Então, lembrando só, pessoal, quanto maior o seu horizonte, maior a sua área de contato e maior vai ser a possibilidade de outros fatores influenciarem nesse planejamento. Isso é algo que a gente tem que ter muito em mente também, é algo muito claro, que quanto maior o meu horizonte, maiores as chances de alguma coisa dar errado hoje, enfim, alguma outra coisa entrar no meio desse planejamento sem que eu conseguisse ter tanta previsibilidade. Como eu estava citando exemplo para vocês, todo estudo de viabilidade do restaurante, todo o planejamento da operação, contratação, dimensionamento de cozinha, compra, tudo foi feito no mundo sem pandemia. E nas vésperas da inauguração, lockdown. Pela primeira vez a gente estava entrando nesse cenário, só que já estava numa situação onde o investimento tinha sido feito. Os colaboradores estavam contratados, uniformizados, treinados, capacitados. Era uma questão de abrir a porta e começar a receber cliente. Foi um fator macro, é óbvio que eu estou dando um exemplo de um asteroide, de um cometa caindo na nossa cabeça, mas é para deixar claro o que são esses fatores externos. Eu não podia alterar essa realidade. Hoje, 1 ano e meio, 1 ano e pouco depois desse primeiro lockdown, a gente ainda está vivendo uma situação muito semelhante. Eu ainda não tenho gestão sobre isso. Eu tenho algumas ferramentas, eu tenho alguns subterfúgios que me ajudam a pegar esse planejamento que eu fiz, que foi de ter uma lucratividade de X, que foi ter uma receita Y, que foi ter um número de clientes, um ticket médio Z, W, enfim. Eu tenho algumas ferramentas, alguns subterfúgios que me auxiliam para conseguir atingir esse objetivo, mesmo estando vivendo essa realidade tão difícil. Que é trabalhar passar para o meu cliente o valor, né, de que a minha casa ela se preocupa com a saúde dos meus clientes, manter as mesas distanciadas, colocar informativos nas paredes, fazer com que os meus garçons passem instruções quando vão abordar a mesa relativa à pandemia. Isso aumenta a percepção de valor por parte do meu cliente, ele passa a se sentir mais seguro aqui e passa a ter menos medo de consumir no meu restaurante ou de pedir o meu delivery e vai indicar o meu restaurante para amigos, para outras pessoas. Mas ainda assim, isso foi um band-aid ali naquela fratura que a gente teve, o que vai melhorar muito simbolicamente, mas não vai solucionar o problema, porque é um problema que não está sob a nossa gestão. Mas ainda assim ele afetou diretamente o nosso planejamento de médio e de longo prazo. Em alguns casos de curto prazo, para operações que já estavam funcionando, foi um impacto muito grande, tanto que a gente viu em 2020 um número absurdo de operações gastronômicas que fecharam. Em 2021 o cenário não está diferente, porque o fluxo de caixa ele não tinha uma elasticidade tão grande assim. O fluxo de caixa da grande maioria esmagadora não tinha tanta saúde assim para se manter e nem tinha, enfim, crédito para se obter para reforçar esse fluxo de caixa, e fatalmente acabamos vivendo essa realidade difícil no nosso segmento, não só no nosso, mas especialmente no nosso, por conta de um fator externo que a gente não conseguiria, em hipótese alguma, prever dentro do nosso planejamento,
e ainda assim ele aconteceu e a gente precisa se adaptar, a gente precisa lidar com isso. Então a gente tem que alterar o nosso planejamento e isso vai de encontro ao que eu falei com vocês sobre o plano de negócio, que a gente tem sempre um organismo vivo. O planejamento ele precisa ser visitado sempre, porque por mais que a gente tenha o controle e a previsibilidade da gestão do que está ali debaixo do nosso guarda-chuvinha, né, os nossos colaboradores, os nossos fornecedores e tudo mais, existem fatores externos que a gente não consegue prever. Um último exemplo, em dezembro, eu tive um pico de venda das minhas costelinhas defumadas, absurdo, e simplesmente fornecedor nenhum tinha costelinha para me vender. É uma situação que eu não tinha gestão sobre. Rodei toda a região, vi fornecedores em outros estados e simplesmente sumiu do mercado. O meu principal produto não tinha mais no mercado para que eu pudesse comprar. Isso afetou o meu planejamento totalmente. Impactou a previsão de receita que eu tinha para aquele mês, de fluxo de venda, enfim. E era uma situação que estava totalmente fora do meu controle. Eu não podia me controlar. Aí eu trouxe o quê? A visão, bom, já que eu não posso controlar o externo, deixa eu olhar para dentro, para entender dentro do meu planejamento o que eu posso fazer para me aproximar daquele objetivo que eu tinha no planejamento inicial. E eu fiz ações promocionais, dei foco para outros pratos, comuniquei ao meu cliente do porquê que a gente não teria aquele produto de tanto apelo comercial para venda durante um período. Então a gente diminui, é aquela história, né? Botar o band-aid na fratura. A gente diminui o problema, mas a gente não consegue solucioná-lo, mas a gente traz para a nossa gestão e altera o nosso planejamento. Nosso planejamento ele tem que ser sempre revisto, porque fatores externos vão acontecer e vão impactar no nosso planejamento. A gente precisa ter isso sempre muito bem alinhado, muito calibrado para a gente não se frustrar, porque não vai conseguir atingir o objetivo. A gente precisa ter clareza para enxergar isso, ser muito honesto conosco, que é para enxergar que, bom, aqui realmente eu vacilei, aqui eu realmente errei, devia ter feito isso, não fiz, devia ter feito dessa forma e fiz de qualquer jeito. Então, erro meu de gestão, não fui fiel ao meu planejamento e por isso tive um resultado negativo. E outra situação é quando a gente faz as coisas corretamente, de acordo com o nosso planejamento, da melhor forma possível, e por fatores externos a gente não consegue atingir esse objetivo, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Então a gente precisa ter essa clareza para a gente poder alinhar o nosso plano, nosso planejamento sempre e para a gente não se frustrar e para a gente continuar tendo uma linha guia que vai nos levar até o nosso objetivo final, independente se for em 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 ou 10 anos. É sempre muito importante que a gente tenha um planejamento, que a gente saiba onde a gente quer chegar, tanto um planejamento macro quando a gente analisa o nosso restaurante. Olha, eu quero que daqui a 2 anos eu abra uma filial pequena numa versão mais enxuta de cardápio na cidade vizinha. Eu quero que daqui a 2 anos e meio eu abra uma unidadezinha pequenininha, uma dark kitchen, numa outra cidade só para operar delivery. Planeja. O planejamento ele é fundamental para a gente ter esses marcos temporais e para a gente guiar as nossas ações para poder atingir cada um deles. Quando a gente não planeja, tudo fica muito solto. Qual que é, o que é, como que a gente mensura o nosso sucesso ou o nosso fracasso se a gente não tem isso determinado? O que é o sucesso do seu restaurante? O sucesso para o meu restaurante, de repente, pode ser franquear e ter 200 lojas no mundo. O sucesso do seu restaurante, de repente, pode ser ter fluxo de caixa para 60 dias, o que é um baita de um sucesso, diga-se de passagem. Mas determina isso, deixa isso claro e deixa claro quais são as ações que são tomadas para atingir cada um desses objetivos, porque isso vai te ajudar muito a não se perder no caminho, a não se frustrar, a se manter focado e manter a sua equipe também focada, porque tudo que você for alinhar com a sua equipe vai estar indo de forma sinérgica ali para esse objetivo que é seu, é da sua empresa e é de todos os seus colaboradores. Bom, pessoal, falei um pouquinho mais que o comum hoje. Tenha uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, muitas vendas para vocês, muita saúde, muito trabalho. Espero ter contribuído um pouco com vocês, trazendo esse tema aqui hoje. Lembrando que daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, o material vai estar disponibilizado no Instagram, Facebook e YouTube. Não deixe de curtir nossa página, não deixe de curtir nossas publicações. Manda direct, manda mensagem no Facebook, caso você tenha alguma dúvida, queira sugerir algum tema para a gente trazer para cá. PRI está chegando aí, o programa Restaurante Independente está chegando. Conto com todos vocês, vamos mudar essa realidade, vamos melhorar os nossos números, vamos fazer esse planejamento sair do papel e virar real.
e vamos ter o nosso restaurante independente e lucrativo. Um grande abraço, vejo vocês na próxima terça-feira para a nossa próxima live. Tchau, tchau!